Meu nome é Luiz Celso, eu sou professor de Ciência de Dados na UTFPR de Curitiba. Hoje a gente vai continuar nossa série sobre tutoriais e exemplos de aplicações do Framework Orange, que é uma ferramenta que permite que a gente crie workflows de ciência de dados sem precisar programar. Então, é uma ferramenta bem legal que a gente conecta as ações e com isso a gente consegue entender os nossos dados e processar os nossos dados. O que a gente vai falar hoje é de análise exploratória, que é uma fase super importante, um passo super importante dentro do ciclo de um projeto de ciência de dados. Aí tem mais informações sobre a aula completa disso, né? Não a aula de Origin, mas a aula explicando os conceitos de análise exploratória e outros detalhes. Tem uns links aqui embaixo do vídeo. Mas, basicamente, a análise exploratória é essa fase importante, né, que está destacada aqui no nosso ciclo, que é onde a gente começa a entender os nossos dados. Então, depois que a gente coletou os nossos dados, fez o processamento inicial, fez a limpeza inicial, a gente quer tentar entender como são nossas variáveis, como estão nossas observações, será para ver se, de repente, esses dados são suficientes ou não para a gente chegar às respostas que a gente quer, né? Então é um passo extremamente importante, é um passo que às vezes a gente vai fazer múltiplas vezes, né? Tá vendo que aqui tem um ciclo, porque às vezes você faz análise exploratória e percebe, puxa, os dados que eu tenho não são suficientes para responder as perguntas que eu estou fazendo. Aí você tem que obter mais dados e processar de novo e fazer uma outra análise exploratória. Então é bem comum. Ou, de repente, você pode construir um modelo e esse modelo não ser suficiente. E aí você pode, de repente, ou fazer mais análise exploratória para tentar pensar em outro modelo, ou fazer análise exploratória em cima dos resultados do modelo para tentar ver qual o problema e tentar ajustar o modelo. Então é uma fase bem importante no ciclo de ciência de dados. Então vamos ver agora como que funciona no Orange, que tipo de coisa, que tipo de ferramenta o Orange provê para a gente entender mais sobre os nossos dados. E aí, para fazer isso, a gente vai usar os dados que a gente tem usado nos outros tutoriais, que são os dados de ofertas, né, anúncios de apartamentos para alugar. Então, são dados que eu coletei já há alguns anos, são dados reais, mas são só exemplos para a gente praticar ciência de dados. Né? Então, aqui a gente importou os dados, né, a gente já viu isso em outros tutoriais, isso é bem tranquilo, mas está tudo explicadinho, vocês podem abrir esse arquivo também para ver como é. Aí, bom, digamos que a gente abriu, né, os dados. Bom, se você obteve os dados, você tem ideia mais ou menos de para que serve aqueles dados. Né? Então aqui a gente tem ideia que vai encontrar aluguéis ali, mas que tipo de aluguéis a gente vai encontrar? Será que a gente vai ter só apartamentos muito caros, só apartamentos muito baratos? Como que vai ser? Quais outras variáveis a gente vai ter? Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é usar uma funçãozinha, né, uma açãozinha legal que tem no Orange, que é de mostrar estatísticas das features, né, das nossas variáveis. Então aqui ele mostra várias coisas, por exemplo, qual a média das variáveis, né? Então a gente consegue ver a média dos aluguéis, por exemplo, aqui deu quase R$ 900. A média dos condomínios, 330, né? Bom, já tem alguns anos que eu coletei esses dados, então hoje as médias seriam um pouco mais altas. Dá para a gente ver coisas como a distribuição, por exemplo, a gente vê que os aluguéis, olha, tem muitos aluguéis, mas aqui em valores mais baixos, né? Então vê que as barrinhas maiores estão aqui, né? Isso aqui é um histograma que a gente usa bastante em análise exploratória, e dá para ver que tem alguns aluguéis que são um pouquinho mais caros, né? Aí a gente vê que também o condomínio, já em geral, os valores são mais concentrados aqui no meio, né? E isso dá para ver também pelos valores aqui das estatísticas, né? A gente vê que a dispersão no condomínio é menor do que a dispersão do aluguel, né? Então o condomínio varia menos. A gente consegue ver as médias, a gente consegue ver, por exemplo, que a gente tem muito mais apartamentos com 0 suítes do que apartamentos com uma suíte. Em termos de número de quartos está bem equilibrado, está meio a meio. Tem mais apartamentos sem vaga de garagem do que com vaga de garagem. Então é uma forma rápida da gente ver várias informações sobre os nossos dados. Então, bem útil. Se quiser ver os detalhes dos outros dados, eu coloquei uma tabelinha aqui também para a gente ver, né? Então, que vocês podem explorar, dar uma olhada. Mas agora vamos entrar na parte mesmo de análise exploratória. Em geral, quando a gente faz análise exploratória, é muito importante o fator visual. Então a gente vai dar preferência a usar técnicas que vão mostrar as informações com gráficos, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Claro que também é importante usar
estatísticas sobre esses dados, como a gente mostrou. É importante também visualizar os dados crus, né? Mas o que direciona a análise exploratória, em geral, são questões de visualização de dados, né? Aí uma coisa muito útil como a gente já começou a ver aqui nas estatísticas das features, é ver histogramas, né? Então a gente já viu aqui que, puxa, o condomínio, olha o histograma dele aqui, concentra mais os valores aqui no meio, né? Vê que nessa faixa aqui de 300 a 400, a gente tem 10 exemplos de apartamentos, né? Então metade, né, dos nossos apartamentos tem condomínio entre 300 e 400 reais, né? Então dá para ver que o condomínio é bem concentrado, né? E não tem nenhum condomínio extremamente alto nem extremamente baixo, né? As coisas estão mais próximas aqui da média. Aí vamos ver se isso acontece em aluguel também. Bom, aluguel as coisas estão mais espalhadas, né? Então dá para ver que tem uns aluguéis bem mais caros aqui é, e etc. Mas ainda tem bastante, né, próximo da média, que concentra mais aqui, apesar de ter umas coisas mais espalhadas. Eu não gosto muito do histograma que o Orange faz, que ele dá poucas opções para você enxergar essas coisas. Você pode mudar um pouquinho o tamanho, né, dos blocos que a gente vai colocar, né, porque aqui a gente está colocando entre valores, né, intervalos de R$ 200. Mas às vezes é interessante diminuir isso, ele não permite. E aqui ele está fazendo, ele define para pegar espaçamentos redondos e tal. A gente não tem muita opção de brincar com isso, né? Se a gente conseguisse colocar mais resolução aqui, daria para ver que a variação é maior do que aparece. Mas tudo bem, não tem problema, a gente consegue ver variação de outras formas também. Uh, por exemplo, a gente consegue usar boxplot, né? Mas que não vai resolver esse problema específico do histograma, mas é outra forma da gente visualizar variações. Aqui eu construí um boxplot comparando os valores de condomínio com os valores de aluguel. Aí dá para ver de novo essa questão, né? O condomínio varia menos, né? Essa barrinha azul clara aqui são a metade dos valores de condomínio vão estar dentro dessa barrinha clara aqui. Já vê que a metade dos valores, né? No caso, né, se a gente tem 20 apartamentos, 10 apartamentos, os valores vão estar dentro dessa barrinha azul clara aqui. Então significa que aqui a dispersão é maior, né, do que aqui, dá para a gente perceber isso. A gente tem as marcas também da mediana, né, o valor que separa 50% dos aluguéis para cá, 50% para lá. A gente tem a média exibida aqui também. Aí uma coisa bacana que o Orange faz é teste de significância da média, né, porque no caso a gente fez uma amostragem de apartamentos, né, mas o quanto que essa amostragem é confiável, o quanto que eu posso generalizar os resultados dessa amostragem. Por exemplo, eu posso falar com certeza que a média dos aluguéis é mais alta do que a média dos condomínios? Isso depende da amostragem, depende do comportamento dos dados, né? Então, para dizer isso com uma certeza significativa, a gente tem que fazer os testes estatísticos. E é esse teste que ele fez aqui. Como P está menor do que 0,01, em geral se considera que isso é um achado estatisticamente significativo, né? Mas o detalhe é que esses dados, isso não é uma amostragem aleatória, então tem esse probleminha, mas dá para ver que essa feature do Orange é bem legal para a gente comparar médias, né? Por exemplo, aqui eu poderia, sei lá, comparar idades de homens e mulheres e ver se a média das idades de homens é significativamente diferente da média de idades de mulheres, né? Isso é uma informação interessante, né? Alguns países isso vai acontecer, alguns países não vai acontecer. Se acontece, é interessante descobrir por quê, né? Mas para saber se é relevante, baseado na amostragem que você tem que fazer esses testezinhos aqui. Bom, vamos ver outros elementos. Outra questão super importante é analisar correlações, né? Quais variáveis que parecem estar mais associadas, né? Então, por exemplo, a gente pode calcular, usar essa ação de correlações, aí ela vai calcular a correlação entre todos os conjuntos de variáveis, né, os pares de variáveis numéricas. E correlação, bom, quem não lembra pode dar uma revisada, mas a correlação vai de -1 a +1. A correlação de +1 é um relacionamento perfeito entre as duas variáveis, né? Sempre que uma aumenta,
a outra vai aumentar na mesma proporção, e quando é -1, é totalmente oposto, né? Sempre que uma aumenta, a outra vai diminuir na mesma proporção, né? E valores entre -1 e 1 são intermediários, né? O zero significa que não tem relacionamento nenhum. Então a gente vê que tem uma correlação positiva alta entre aluguel e área. Então quanto maior a área, maior o aluguel. Mas veja que essa correlação é menor entre área e condomínio, né? Já o condomínio não varia tanto de acordo com a área, o que faz sentido, né? É interessante perceber essas coisas. Então, é nesse momento da análise exploratória que a gente começa a perceber essas coisas e começa a pensar, nossa, então condomínio é influenciado menos pela área? Será? Então vamos investigar isso mais a fundo. E veja que o valor do aluguel também não está muito relacionado com o valor do condomínio. Bom, é interessante isso, né? Então, aparentemente, o condomínio tem lá o seu valor e não varia tanto de acordo com o valor do aluguel. Varia um pouquinho, mas nem tanto. Então, já dá para a gente entender mais os nossos dados, entender do problema, e a gente pode começar a fazer hipóteses, né? Bom, será que o valor do condomínio agora depende mais do tipo do apartamento? Então, será que são apartamentos mais caros, com suíte, vagas, vão ter um condomínio mais alto? Então, é o momento da gente fazer esses questionamentos para depois investigar com os nossos dados, construindo modelos, etc. Aí, sempre que a gente quer analisar com mais detalhes uma correlação, por exemplo, a gente viu que essa correlação entre aluguel e área que é alta, né? Então, seria interessante ver com mais detalhes isso, porque só o valor da correlação nem sempre passa a informação completa. Em geral, é interessante visualizar isso. E para visualizar a correlação entre duas variáveis, em geral, a gente usa um scatter plot, né? Ou um gráfico de dispersão. Então aqui a gente colocou a variável área, né? O Orange colocou no eixo Y e o aluguel no eixo X. E aqui dá para ver, cada pontinho desse é uma oferta de aluguel. Então, por exemplo, esse aqui é um aluguel de R$ 900 que tem uma área de 90 metros quadrados, né? Aí a correlação, quando as coisas estão altamente correlacionadas, elas vão ter a tendência de se posicionar numa diagonal aqui, numa linha cruzando aqui, né? Ou subindo se a correlação é positiva, ou descendo se a correlação é negativa, né? E é isso que a gente vê aqui. Então a gente diz que essas variáveis realmente estão correlacionadas, né? Mas vê que a correlação não é perfeita, né? Como a gente viu pelo próprio valor, né? Veja que a gente tem apartamentos aqui que estão meio fora da diagonal. Aí uma coisa que o Orange oferece é a gente até mostrar uma linha da regressão, essa é a linha da tendência, né, que é o que seria esperado baseado nesses valores de apartamentos. Né? Então isso é bem legal. Então vê que a gente tem bastante apartamento bem próximo dessa reta, que seria o esperado, mas a gente tem uns meio fora. Né? Então o que está acontecendo com esses foras? Bom, esses são outliers. Né? Por exemplo, esse apartamento aqui, ele tem uma área bem pequena, mas um valor muito alto proporcionalmente. Né? Então vê que ele está muito distante dessa linha. Né? Bom, um apartamento com, digamos, uma área de 40 metros quadrados, você esperaria que o valor dele estaria mais próximo daqui, olha. Tá vendo? De 600 a 800 reais. E esse está bem aqui. Então ele é estranho. Aparentemente ele está muito caro para a área que ele tem. Né? Aí se você quer ver quais são as pechinchas são os mais distantes aqui. Né? Por exemplo, esse daqui, que tem 90 metros quadrados e custa 900 reais, né, de aluguel. Então, aparentemente, isso aqui é uma pechincha. Você vai verificar se é interessante ou não. Você vai querer visitar. Então, dá para a gente ver bastante informação. Dá, por exemplo, para também usar cores, né, para a gente separar as coisas. Por exemplo, a gente pode separar por as cores de acordo com a quantidade de quartos. Né? Aí dá para ver que os vermelhinhos, que são com os 2 quartos, estão mais para cima. Né? Aí agora ele colocou também as retas tanto para 1/4 quanto para 2 quartos. Né? Então veja que quando tem apenas 1/4, a correlação é mais alta. Esse R que é a correlação é mais alta. Então quando é 1/4 só, depende mais o tamanho o aluguel depende mais do tamanho do apartamento. Né? Bom, então daria também para ver
se ter switch ou não, né? Aí o único que tem switch é aquele bem caro lá em cima. Então dá pra fazer várias coisas, dá pra fazer até misturar coisas, né? Aí o formato, sei, por exemplo, se tem switch ou não, né? Então com um xizinho lá, aquele que tem switch. Então dá para brincar com várias coisas, né? Eu posso colocar o tamanho, por exemplo, o valor do condomínio. Aí a gente vai ver, puxa, tudo bem, a gente quer os que são pechinchas, que estão mais para cá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar a cor. Os mais pechinchas são esses mais para cima aqui, mas, por exemplo, esses daqui tem um condomínio bem alto. Esses daqui já tem um condomínio mais baixo, tá vendo? Olha aqui, um condomínio bem baixo. Então, talvez esse aqui e esse aqui sejam os apartamentos mais interessantes, né? Então, dá pra gente perceber um monte de coisa explorando os dados desse jeito, né? Então, aqui eu só mostrei alguns dos elementos mais comuns que a gente usa na análise exploratória. Mas na análise exploratória você é livre para usar o que você quiser, né? Você pode usar outras visualizações, fazer gráficos de barra, gráfico de pizza, o que vocês quiserem, o que for ajudar a entender mais sobre os dados. O que a gente não quer é já começar a responder as nossas perguntas, já construir os nossos modelos. A gente só está explorando os dados com o objetivo de entender, não com o objetivo ainda de responder as nossas hipóteses, testar as nossas hipóteses. Isso a gente deixa para as próximas fases. Mas tudo que for útil para a gente entender mais os dados, a gente pode usar na análise exploratória. Então fiquem à vontade, não se limitem a esses elementos. Esses são os mais úteis que a gente usa com mais frequência, mas obviamente vocês podem usar o que quiserem. Bom, era isso. É uma fase bem interessante. Eu aconselho que vocês vejam os vídeos para se aprofundar mais sobre essas questões. É isso aí.